E signo de Capricórnio, como vocês estão, meus amores? Espero que estejam bem. Seja mais do que bem-vinda, seja mais do que bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Para quem não me conhece, sou o Flávio Augusto. Vou estar realizando aqui uma leitura atemporal, sim. Não vai ressoar com todo mundo. Pegue o que for para você, aquele blá 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 que a gente já sabe, né? Vamos lá, meus amores. Signo de Capricórnio. O que se passa, Tarô, por gentileza? O signo de Capricórnio. 4 de paus. Clarifica, Tarô, por gentileza. Bagunçou, não vou aceitar nenhuma das duas, tá? Uma lâmina. Por gentileza, signo de Capricórnio. 5 de paus. Um conflito, meus amores, uma situação de sociedade, de união, casamento, de isso, de aquilo? Ou de um conflito surgiu alguma coisa aí? Se for relacionamento... Vamos lá. Fala mais, Tarô, por gentileza. A lâmina do julgamento. Clarificado pela lâmina do imperador. Meus amores, tem uma decisão muito forte aqui com relação a uma situação no signo de Capricórnio. Tá? Não vejo que seja, tá? Uma situação pode ser aqui uma situação de um conflito com relação a algum tipo de união, né? O 4 de paus abriu o jogo de vocês. 4 de paus clarificado pelo 5 de paus, né? 5 de paus é um conflito que pode ser uma situação externa, pode ser uma situação interna, tá? Mas pode me mostrar aqui que algumas pessoas estão conflituosas, ou está tendo de fato um conflito dentro de uma situação de união, ou um casamento, ou um relacionamento, ou uma sociedade, né? Ou com relação a algum tipo de celebração, enfim. Aqui o 4 de paus ele fala de bastante coisa desse tipo, né? Acontece que é o seguinte, esse 5 de paus, de uma certa forma, ele está levando aqui capricornianos a entrarem dentro de um processo de decisão muito forte. A lâmina do imperador, ele veio clarificando a lâmina do julgamento aqui, né? Me dizendo que este imperador, de uma certa forma, né, vai tomar uma decisão com relação a essa situação. Esse 5 de paus aqui, que pode ser, e aqui a gente vamos tirar da situação de conflito externo, tá? Colocar essa situação dentro de um conflito interno. Isso aqui pode ser capricornianos tendo algum tipo de entendimento com relação a alguma situação. Porque o imperador, ele tem uma energia muito forte de decisão, de centralidade, Bom, ele é centrado, né? Enfim, ele não toma decisões precipitadas, ele busca sempre o entendimento, sempre, sabe? Tudo bem, a palavra final é dele, mas aqui ele busca ser o mais justo possível com relação a algumas questões. E aqui está me mostrando que tem um processo de finalização, mas também tem um processo de transformação. É como se houvesse aqui, de certa forma, para o signo de Capricórnio, tá? Como se houvesse, de uma certa forma, para o signo de Capricórnio, meio que um ultimato com relação a alguma questão aqui. Mas isso aqui pode ser, esse julgamento pode ser aqui, sim, uma transformação com relação a esses sentimentos, você tendo um entendimento de uma situação de sentimento, com uma situação desses conflitos, né? Pode ser você aqui, de uma certa forma, até mesmo finalizando com essas questões de sentimentos, de conflitos aqui, pode sim. Eu vou clarificar isso aqui para a gente entender melhor, tá? Tarô, por gentileza, fala para mim do 4 de paus isoladamente.
10 de copas, que pode remeter a alguma questão familiar ou no que tange aí a completude emocional, né? Tarô, por gentileza, o 5 de paus, por favor. O rei de pentáculos, a energia de touro, virgem, capricórnio. Mas aqui eu tô vendo que capricornianos estão tendo uma bela de uma paciência, que estão meio que engolindo o sapo com relação a essa situação. O rei de pentáculos, ele não é para engolir sapo, né? Mas ele está clarificando um 5 de paus, que é uma lâmina um pouco complicada. Então, assim, tem uma situação disso. É como se talvez você estivesse engolindo sapo com relação a uma união, um relacionamento, alguma situação familiar. Então, ele fica para mim o julgamento de forma isolada, tá? Por gentileza. O 8 de paus tem uma transformação nessa situação. Clarifica para mim aqui o 8 de paus. Nossa senhora! Eu não sei o que é bom. Agora complicou, foi tudo, Capri. Misericórdia, que o julgamento vem clarificado pelo 8 de paus. O julgamento já é uma lâmina de finalização, transformação, né? Você colocando os pingos nos is aqui, você batendo o martelo com relação a alguma coisa, tomando uma decisão com relação à situação de relacionamento, de conflito, etc. Porque talvez você estivesse ou está engolindo muito sapo aí, segurando muita coisa. E o 8 de paus traz uma rapidez para essa questão, e aí para terminar vem a roda da fortuna, né? A roda da fortuna, nessa situação, capricorniano, tirando uma situação de um ponto e levando essa situação para outro ponto completamente diferente, né? Vamos lá, por exemplo, uma situação com relação, vamos supor que você está conflituoso com relação ao seu casamento, né? Você toma uma decisão, essa decisão que você toma é uma decisão que vem de forma rápida, tá? Pode ser uma finalização, pode ser você chegando e dando um ultimato com relação a alguma questão e exigindo, ou digo exigindo, né? Porque o imperador ele exige aqui, óbvio, exigindo que alguma providência seja tomada, né? Sendo tomada essa providência, uma situação sai de um ponto e chega no outro com muita rapidez. A mesma situação com relação, por exemplo, a uma finalização. Flávio, é uma questão de trabalho. Eu tenho uma sociedade, eu trabalho numa empresa que é uma empresa muito bacana, mas eu acabo engolindo muitos sapos, está ferindo meu emocional, aí está me deixando meio para baixo, enfim. Tomei a decisão aqui. Ou vocês vão me mudar de cargo, ou vocês vão me transferir, ou vocês vão me dar uma promoção, ou vocês vão me mandar embora, ou vocês vão pro raio que o parta. Mais ou menos um negócio desse aqui. Entende? E as coisas acontecem. Eu estou vendo o resultado positivo com relação a essa situação, tá, Capri? Eu não estou vendo uma situação negativa. Tarô, fala para mim, não até agora, tá? Pode ser que isso daqui mude. Inclusive agora a gente vai pedir a clarificação dessa situação do 4 de paus com o 5 de paus. Eita! Nossa, difícil me dar dissipação de energia no meio da leitura. Estranho. Tarô, fala para mim aqui do 4 de paus com o 5 de paus. 3 de copas. Clarifica. Rei de paus. O rei de paus, ele é execução, né? O rei de paus, quando ele toma... Aí é que está o X da questão. Tem duas situações... Aqui pode ser, mas isso aqui é para um grupo muito pequeno, tá? Que alguém até tome uma decisão precipitada com relação à busca por uma situação, por uma solução, vamos dizer assim, né?
O rei de copas, o rei de paus, ele tá clarificando o 3 de copas aqui. Mas no geral, meus amores, eu vejo uma decisão aqui bem, vou dizer assim, que bem sábia, bem interessante. É como se você falasse, bom, ou eu resolvo, ou eu faço. Se ninguém está resolvendo nada, se ninguém está vendo nada, eu vou fazer. E eu não vou ficar aqui parado, esperando a felicidade chegar, esperando a sorte chegar. Se eu tiver que fazer alguma coisa para resolver isso, eu vou fazer e eu não estou nem vendo. Fala para mim aqui do julgamento com o imperador, tarô, por gentileza. O enamorado com o 6 de copas. Poderia ser alguma situação aí que estava causando muitas dúvidas, principalmente situações de passado aqui, que pode ser alguma coisa que já está se esticando há bastante tempo aqui. Conforme eu disse, talvez capricornianos venham engolindo algum tipo de sapo aí há um bom tempo. Não sei de copas. Aqui tem uma situação de passado que bota alguma questão em dúvida. Vamos entender, vamos ver se o tarô fala aqui. Tarô, fala para mim dos amantes de forma isolada. Vou fazer isso. Não. Fala dos amantes de forma isolada, por gentileza. O 9 de ouros. Tem mais? O pajem de copa, ou pajem de ouros aqui, com o 9 de paus. Interessante, o 9 de ouros, que é uma colheita, pajem de ouros e o 9 de paus. Isso aqui pode ter sido, Capri, alguma coisa do passado aqui que você entendeu como algo para você, entendeu como uma oportunidade, mas essa situação trouxe um desgaste. Aqui talvez tivesse sim até um tipo de dúvida, né, com relação a isso. Bom, será que é uma oportunidade? Será que não é? E você meio que abraçou aqui. Só que essa situação trouxe um desgaste aqui, é como se tivesse chegado no limite. Ou talvez você estivesse aqui, por isso que a situação de passado causando dúvida. Calma, eu vi um negócio aqui, mas é para bem poucas pessoas, tá? São pessoas aqui do signo de Capricórnio olhando para uma situação de passado, né? Quer dizer, olhando não, uma situação de passado, e muito provavelmente por conta essa decisão no julgamento com o 8 de paus e a roda da fortuna, tá? Por quê? Para algumas pessoas aqui, pode ser um passado que você tinha, tá? Que hoje está gerando algum tipo de dúvida, se talvez não fosse o ideal que, assim, mesmo estando dentro de uma situação estranha, você está olhando, tá vindo uma dúvida, tipo assim, tá? Vou colocar assim. E aqui tá falando alguma questão de relacionamento. Então, tipo assim, putz, nossa, mas, quando eu tava de boa... Quando eu tava de boa, quando eu tava solteira aqui, olhando as oportunidades, vendo as coisas acontecendo, não tava o mais confortável do mundo, mas tava, sabe? Um negócio mais ou menos assim. Isso é para bem poucas pessoas. No geral, eu tô vendo uma situação de passado aqui, trazendo uma visão, gerando uma dúvida com relação a essa finalização aqui, tá? Vendo se existe algum tipo de vantagem ou se for uma situação de finalização, se existe algum tipo de vantagem que possa vir a acontecer depois dessa finalização.
E o 9 de ouros, ele remete àquela questão da colheita, né? De algo que acontece mediante uma decisão. Mas só que o 9 de ouros também me mostra alguém sozinho aqui, seguindo sozinho. Então pode ser alguém saindo de uma sociedade, de um trabalho e abrindo a própria empresa. Pode ser algo que talvez você já tivesse num plano de passado, algo que você já tinha feito ou talvez até mesmo iniciado, mas não foi muito para frente. Pode ser, né? Pode ser algumas pessoas saindo, mudando o status aqui de relacionamento, de casado para solteiro. Pode ser também, tá? Porque tem essas questões aqui que... Então, inclusive tem muita dúvida aqui. Só que essa situação de dúvida não... veja bem, como é que eu vou colocar? O imperador, ele não tem dúvida com relação às decisões dele. Ou seja, foram essas situações de dúvida que fizeram com que o imperador tomasse essa decisão no julgamento, tá? E manifestasse isso de uma forma muito rápida. Claro, pode ser dito mais alguma coisa aqui para o signo de Capricórnio, por gentileza? A lâmina do Hierofante com relação à justiça. Né? Tem uma informação aqui também de alguma coisa relacionada a dinheiro aqui. Eu já vou falar, tá? E a lâmina da morte no fundo do deck, né? Uma transformação vindo aí. Aqui, meus amores, com a lâmina do Hierofante, a gente pode estar falando de qualquer situação, tá? Qualquer situação. A gente só não está falando muito, por exemplo, de uma situação de viagem ou de mudança. Pode ser por causa da roda da fortuna, né? Algum tipo de mudança que vem. Mas o Hierofante, ele traz tanto a energia de relações, de relacionamentos, compromissos sérios, essas coisas, né, muito forte, quanto pode estar falando, sim, de trabalho, de contratos, de empréstimo de empresas, né? Então, tipo assim, adapte aqui ao seu momento essa situação, porque esse 6 de copas pode ser todas essas situações, principalmente aqui para quem está com projetos antigos que não foram colocados em prática, ou se foram colocados e finalizados, ou se não deram continuidade. Aqui tem uma energia muito forte para um reinício dessa situação. A lâmina da justiça veio junto, então eu vejo que isso daqui está sendo de bastante merecimento, vamos dizer assim, para o signo de Capricórnio. Tem uma situação aqui de justiça também, onde havia algum tipo de conflito familiar, tá? Pode ser divisão de bens, pode ser alguma coisa relacionada a algum tipo de ação judicial, tá? Aqui tem uma decisão que vai sair de forma rápida e vai trazer uma bela de uma reviravolta, tá? Para algumas pessoas aqui vai ter uma divisão bem correta com relação a alguma coisa de herança, de dinheiro, né? O 3 de copas aqui clarificado pelo rei de paus, onde o imperador aqui está dentro do julgamento. Essa situação aqui, e aqui pode ter um plot twist, inclusive para quem é a situação de herança, tá? Pode ser que alguma coisa do passado aí venha causar algum tipo de dúvida, ou seja, ou alguma dúvida. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Alguma coisa que aconteceu, alguma situação que talvez tivesse entrado dentro de um litígio, dentro de um conflito familiar, ou seja lá o que for aqui pode falar de empresa também, 4 de paus, né? Algum conflito familiar, algum conflito aí que talvez tenha entrado em justiça por conta de dúvida, por conta de alguma coisa
que, bom, foi feita a divisão, mas a divisão não foi feita correta. Foi pagado um valor X, mas esse valor não foi correto. Foi mais ou menos um negócio desse daí, tá? O que acontece? Aqui eu vejo um julgamento rápido acontecendo, a justiça de uma certa forma sendo feita, tá? Mas trazendo uma nova oportunidade. Para algumas pessoas vai ter uma reviravolta em processos judiciais, alguma coisa assim. Vamos ver se o Tarô fala aqui. Tarô, por gentileza, pode ser dito alguma coisa dessa roda da fortuna? 3 de ouros. Pode aparecer mais pessoas aí. Ixi, com a lâmina do louco. Vamos lá. Aqui claramente está me mostrando que vai ter a divisão. Pode ser que apareça mais alguma pessoa se for uma situação de herança. Mas ou essa situação vai ser colocada em xeque, né? Vai ser de uma certa forma contestada, vamos dizer assim, e aí pode ser que haja um atraso nesse processo, ou essa situação vai ser resolvida assim, sem muitos problemas, tá? Mas a roda da fortuna, trazendo 3 de ouros aqui como uma surpresa, alguma coisa assim, trouxe a lâmina do louco também, tá? Pode ser alguém que apareça do nada aí, mas pode ser aqui também uma divisão justa, trazendo uma nova jornada, aí, uma nova situação completamente diferente para Capri. Principalmente para quem é questões de família, herança, né? Se for, por exemplo, algum tipo de ação judicial coletiva, tem uma reviravolta nessa situação. Mas aqui o 9 de ouros com o pajem de pentáculos me mostra que vai sair. Pode ser que não saia rápido para todo mundo, obviamente, é uma leitura coletiva. Mas para algumas pessoas aqui, isso aqui vai sair de forma muito rápida. Talvez você não estivesse nem esperando que saísse. Teve pessoas aqui até que desistiram. Meio que falaram, deixa quieto essa parada aqui. Né? Por causa do 9 de paus, cansaram mesmo de correr atrás dessa situação, de tentar resolver, de tentar ver. E de repente o negócio, dá uma girada, vira aí, dá uma virada aí de 180 graus e as coisas mudam por completo aqui. A justiça sendo feita aqui para capricornianos de uma forma rápida e bem interessante, porque aqui eu vou até ficar ligeiro, vou até procurar meus processos lá, porque faz tempo, eu literalmente desisti, eu não estava nem lembrando, para falar a verdade. Mas, né, porque tudo justiça no Brasil é uma porcaria, é um país que não tem justiça, e quando tem é devagar pra caramba. Então, assim, isso não preciso nem ficar com vergonha de falar, porque isso aí todo mundo já está cansado de saber, né? Então a gente acaba desistindo, deixando para lá, uma hora alguma coisa. Vai ser uma reviravolta bem bacana aqui, meus amores. Eu vejo, sim, tanto para a situação anterior que eu tinha dito, quanto para essa situação, tem uma solução, uma resolução de alguma coisa aqui. Algo realmente sendo resolvido aqui, tá ok, meus amores? Capri, já deixou seu like? Já deixou seu comentário? Sua inscrição? Ainda não? Pô, Capri, me ajuda a chegar aí a 80 mil. Eu tô com essa meta, chegar a 80 mil inscritos. Depois a gente pensa em 100. Mas dá essa força de coração. Eu vou vibrar aqui para cada like, cada inscrição virar, sim, 50 milhões na conta de cada um. Vai que, né? Vai que, meus amores. Olha, de verdade, espero poder ter ajudado. Muito obrigado de coração por ter ficado até o final. Um beijo enorme para você, Capri. Até a semana que vem. Tchau, tchau.